Olá, amigones! Meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E você está no Games on the Table. E hoje nós vamos ver tudo sobre King Dominó, ou King Domino. Um jogo de Bruno Catalá, bem conhecido aí do mundo do board game, né? Esse jogo está vindo aí pela Paper Games para o Brasil, né? Mas essa aqui é uma versão gringa, né? E quem acompanha o canal sabe que eu resenho os jogos da minha coleção, mesmo que venha ou não venha para o Brasil, que esteja out of print, ou seja, não tem nenhuma relação comercial, tá bom? O jogo realmente agradou ao grupo e eu acho que merece aí a gente dar uma olhada com mais carinho aqui no King Dominó. Em King Dominó, você é um rei em busca de novas terras para expandir os seus domínios, e para conseguir isso você precisa explorar todos os tipos de terreno, os campos de trigo, os lagos, as montanhas, né, as minas, as florestas, né? E você precisa ter cuidado porque outros reis também estão atrás dessas mesmas terras, desses mesmos terrenos, tá bom? E vamos dar uma olhada aí o que tem de bom dentro dessa caixa. Vamos lá? Então vamos abrir aqui, só para mostrar que o verso da caixa também tem uma artezinha, né? A gente vai tem esse manual que ele é em inglês, em francês, em espanhol, né? Mas bem tranquilinho mesmo, né? Na verdade, as regras do jogo aqui em inglês, né? 1, 2, 3 páginas acaba, né? Francês, espanhol. E no final do jogo você tem aqui uma explicação aqui sobre os tipos de terrenos e como eles se dividem do jogo. Depois eu vou dar uma olhada mais pro final. Você tem essas 48 peças aqui. É peça pra caramba, velho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E essas 48 peças aqui. Olha a grossura disso, velho. Olha isso. Né? Isso daqui é, bicho, de uma ignorância sem miséria total. Espero que a versão brasileira também venha com essa qualidade, tá bom? A gente tem os reinos que você tem que montá-los antes, né? Eles vêm todos desmontados assim, mas não requer prática, né? Nem sequer uma grande desenvoltura em engenharia. Esse aqui é o reino amarelo, o reino verde, tá bom? São 4 aqui. O vermelhinho e aqui o verde, o azul. Os reis, né? Vem 2 de cada. Numa partida de 3 e 4 jogadores você vai usar apenas 1. Numa partida de 2 jogadores você vai usar 2, né? Vai ser o gameplay que eu vou mostrar. Com a Juju. Esse aqui é o terreno inicial, né? E você pode usar, aqui também tem uma pontuação aqui que eu fiz, né, para o final do jogo, acho que fica mais simples. E a própria caixa você vai usar como o deck aqui de compras
das peças, né? Você pode colocar aqui, ó. E a compra sempre vai ser a quantidade de tiles igual à quantidade de jogadores. Um jogo de 3 e 4 jogadores. Na verdade, é a quantidade de tiles, de peças, é a mesma quantidade de reis em cada jogo, né? Então, no jogo de 3 jogadores, são 3 peças. No jogo de 4 jogadores, são 4 peças. E no jogo de 2 jogadores, você vai ter 2 de cada, né? Então, você vai ter 4 pecinhas. E aí, também são 4 peças que você vai utilizar a cada rodada, né? Uma situação importante também no início do jogo é que a quantidade de peças que você vai utilizar por jogo também está relacionada à quantidade de jogadores que você vai ter na partida. Numa partida de 2 jogadores, você vai usar metade das peças, ou seja, das 48 você vai retirar 24 peças, ok? Numa partida de 3 jogadores, você vai retirar 12 peças. E numa partida de 4 jogadores, aí sim, você vai utilizar todas as peças. Existe uma variante para 2 jogadores em que você, quando você já tiver algumas partidas, né, você já tiver experiente no jogo, você pode jogar com 2 jogadores e utilizar todas as peças. A única diferença é que você vai fazer um grande reino, né? Um grande duelo, que é um reino de 7 por 7, né? Vocês vão ver na colocação das peças que o reino ele tem uma amplitude de 5 por 5, tá bom? E você vai poder fazer uma grade de 7 por 7 quando você estiver jogando na opção desse grande duelo para 2 jogadores. Como é que funciona? Para você começar o King Domino, você vai escolher um reino. Vamos colocar aqui o azul. Cadê o rei azul? Sumiu? Ah, tá aqui. Você vai colocar aqui, tá bom? E você vai receber, imaginando uma partida de 3 e 4 jogadores, que você receba 1, tá bom? Vamos pensar uma partida de 3 jogadores, ok? A rodada ela é dividida, cada jogador vai receber o seu reino, né? Vai, enfim, colocar na sua área de jogo, ok? E a rodada ela é dividida em 2 momentos: um momento de leilão e um momento de colocação das peças, ok? Imaginando um jogo para 3 jogadores, a primeira, vou mostrar o leilão aqui. Você vai escolher não, você vai pegar na sequência ali as 3 primeiras peças, elas têm uma numeração, e você sempre vai colocar em ordem, tá bom? 10, 35 e 36. Colocando em ordem, a gente vira. Para uma primeira rodada, vai ter um sorteio, né? Então a sequência da primeira rodada vai ser o azul, depois o rosa e depois o amarelo. Você sorteia outras 3 peças. Aqui veio o 9, o 15 e o 16. Ok. E o jogador ele vai levar essa peça para a área de jogo dele e já vai escolher qual a próxima peça que ele quer para o seu reino. Imaginando que ele levou uma peça aqui de uma fazenda, né? Ele vai escolher essa daqui, que tem uma fazenda e trigo, bom? Depois o jogador rosa vai levar essa daqui para sua área de jogo,
Como ele levou aqui uma peça com lago, né? Lago e floresta, tá bom? Vou mostrar aqui mais próximo. Ele vai escolher essa daqui para sua próxima rodada, ok? E o último jogador, ele não tem escolha, ele vai ter que escolher o que sobrou, tá bom? Até que ele se deu bem, né? Porque tem uma peça de trigo aqui que já pode fazer um campinho de trigo, tá bom? E eu acredito que você tenha reparado que algumas peças, elas têm essa coroa, né? E outras peças não têm, né? As coroas, elas vão, é um fator multiplicador da sua pontuação, né? No final do jogo, você vai somar a quantidade de terrenos que você tem de cada tipo de terreno, né? Multiplicado pela quantidade de coroas nesses terrenos interligados, né? Você pode ter 2 florestas, 2 lagos. Se um lago não tiver nenhuma coroa, ele vai pontuar 0. E o outro lago que tiver coroas vai fazer a pontuação do número de peças, número de quadradinhos, né, de cada terreno, vezes a quantidade de coroas. Eu vou mostrar isso mais pra frente. Então, esse daqui é o leilão, tá bom? Essas peças serão encaixadas, respectivamente, no reino de cada jogador, né? Na próxima rodada, você vai sortear novamente 3 peças, 23, 43, 38, colocar em ordem, virar, ok? Essa numeração, ela tem alguma coisa a ver? Sim. As numerações menores, elas têm menos coroas. As numerações maiores têm mais coroas, ok? Então, quando você vira aqui, ó, 23, vai de 1 a 48, né? 38 e 43, você sabe que vai vir bastante coroa e o jogo imagina que se você opta por ser o primeiro jogador, você vai pegar peças que tenham menos coroas ou que sejam mais simples, né? Como essa peça dupla aqui, ela é número 9, né? Essa aqui também deve ser, olha, número 15, essa aqui é 16. Conforme vai avançando, as peças vão ficando mais atrativas, né? De tal forma que para esse jogador aqui que está começando a trabalhar uma situação de lago, né? Essas 3 aqui ele vai ter que começar uma outra ideia, né? Ele pode começar por aqui, porque essa peça tem 2 coroas, 2 vezes 1, ele já está pontuando 2 pontos aqui, fora as outras que ele possa pegar com pântano, e tendo a possibilidade também de criar um campo de trigo, enfim. Aí já mostrando um pouquinho da estratégia do leilão, né? Esse jogador aqui, ele estava começando com uma situação de campo, né? Mas ele escolheu esse campo, esse de fazenda, desculpa, né? Verdinho fazenda, de fazenda e trigo, né? E campo de trigo. Ele pode optar por esse aqui, ó, que tem já uma coroa no seu campo de trigo. E aí, o amarelo não tem opção. Ele será o segundo da próxima rodada. Foi bom para ele porque ele está levando esse pântano, né? E essa peça aqui já tem uma coroa de pântano. Às vezes no jogo é importante você ser o primeiro jogador para ter a melhor opção, escolher a melhor peça na outra rodada, né? Às vezes a melhor peça está aqui no fim e você vai ter que ser o último jogador para poder fazer uma pontuação razoável. Às vezes, somente do meio para o final do jogo, você pode tentar pegar uma peça para não deixar o outro jogador que está muito à frente, ou possivelmente, provavelmente muito à frente, pontuar, né? Ou se não, você deixar ele com uma peça que não vai encaixar no jogo dele, ele vai ter que jogar essa peça fora, né? Então, sempre que você
tiver uma peça que não tem nenhum encaixe, você tem que jogar ela fora. A gente vai ver agora a situação da colocação das peças, ok? Então, inicialmente eu tenho essa situação aqui, e aqui no castelo, nessa pecinha de castelo, ela é uma peça neutra, ou seja, você pode colocar junto a ela peças de diferentes terrenos, ou melhor, de qualquer terreno, né? De qualquer terreno que você quiser. Então, aqui a gente pode fazer uma outra situação assim, né? Então, só para tirar aqui para mostrar, você tem aqui um campo de trigo, uma mina, um pântano, outro campo de trigo aqui, uma floresta, um lago e uma fazenda aqui, né? Elas estão conectadas entre si, mas todas elas não têm nenhum campo igual conectado entre eles. Essa situação de início de jogo pode acontecer e é uma situação correta, né? Visto que todas estão ligadas ao tile central de castelo. A partir daí, se você for colocar qualquer outro, né, seja algo desse tipo aqui, ó, você já vai ter que colocar numa situação em que um desses dois aqui esteja ligado a um outro terreno do mesmo tipo. Então eu posso colocar assim, tá ok. Eu posso colocar assim, ó, porque as fazendas estão ligadas, ok. Eu posso colocar aqui assim, porque os lagos estão ligados. Eu posso colocar assim. Eu posso colocar assim, sempre de forma ortogonal, tá bom? Essa situação aqui também não vale. Mas eu acredito que a situação mais interessante nesse início seja essa aqui, ó. Porque você já vai estar adicionando coroas a essa fazenda e você está adicionando um lago a esse lago inicial que já tem uma coroa, né? E conforme você vai adquirindo as peças no leilão, sempre vai ter que ter uma conexão, né? Nesse caso aqui, você poderia colocar algo assim. Bom, aqui talvez algo assim. As peças podem ficar de ponta cabeça, enfim, de como puder da melhor forma, ou pode até assim. Só que o seu reino ele tem que ter uma distância de 5 por 5, né? À medida em que você coloca algo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí já está errado. Não pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, nem esse aqui poderia estar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse não poderia estar aqui. Ok? Poderia ter colocado ele aqui. 1, 2, 3, 4. Depois esse aqui, ó. Aqui na horizontal você tem 1, 2, 3, 4, 5. E você vai trabalhar de tal forma que você complete o reino com todas as peças que serão leiloadas, né, que você vai pegar no leilão. Caso alguma peça não caiba, você não vai poder encaixar, ok? Imaginando uma situação assim, no meio do jogo, esse é o seu reino, né? E por algum motivo você teve que escolher essa peça, provavelmente você era o último jogador a escolher, ou seja, você não teve escolha e teve que pegar esse daqui. Você não tem nenhuma floresta para colocar em jogo, então essa peça ela vai ter que ser desprezada, e isso não é legal, tá bom? Porque se você conseguir fazer o reino com todas as peças, tem uma variante que você ganha um bônus, ok? No final do jogo, você vai ter
um reino com essas dimensões aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5. E esse reino ficou perfeito, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é só a questão da pontuação, bom? Eu vou pegar emprestado aqui o meu contador aqui, para ficar mais fácil. E como eu já disse, você vai contar a quantidade de terrenos que você tem pela quantidade de coroas, começando pelas fazendas. Aqui, ó, vamos dar uma... Opa, pera aí que ficou mais difícil aqui. Na verdade eu vou tirar esse castelo para poder mostrar para vocês melhor. Acho que aqui ficou melhor, né? Tá ótimo. Eu tenho só uma fazendinha aqui. Ela tem 2 coroas, então 2 vezes 1, 2 pontos. Ok? O pântano, eu tenho um pântano aqui, 0 pontos, porque não tem nenhuma coroa. Eu tenho outro pântano aqui também, 0 pontos, porque eu não tenho nenhuma coroa. Eu tenho um lago perdido aqui no meio, também sem nenhuma coroa. Eu tenho uma floresta bacana aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 coroas aqui, 2 vezes 5, 10 pontos. Ok? As minas, eu tenho uma aqui, ó, né? São 2 peças, 2 terrenos, 2 vezes 1, 2. Ok? E o trigo, aí sim, eu acho que foi o terreno onde o jogador, agora verde, né? Era azul, se transformou no verde. Investiu mais, ele tem um trigo aqui, ó, bem grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 2 coroas, 2 vezes 9, 18. Ele tem ainda mais um campo menor aqui de trigo, com 2 terrenos e uma coroa. 2 pontos, 18 mais 2, 20 pontos. Os pontos são somados, bom? E o jogo também apresenta algumas regras opcionais, onde você pode, se o seu reino está exatamente no meio aqui, né, você ganha adicionalmente 10 pontos, né? Você pode usar essa regra opcional ou não, mesmo que não tenha uma peça, mesmo que esteja assim, ó, né? Vamos supor que a última peça que você receba seja essa aqui, ó. Bom, você não pode colocar aqui na sua floresta, porque senão você fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 proibido. Você não tem como utilizar esse lago para entrar em contato com o lago, porque ele está ilhado aqui no meio, tá bom? O lago está ilhado, né? É um paradoxo. Bom, você não pode colocar aqui também, a única situação seria essa, só que não tem nenhum terreno de lago ou floresta que você consiga colocar aqui, você vai ter que desprezar essa peça, vai jogar fora, mas você conseguiu fazer um reino onde o seu castelo está exatamente no meio, mesmo com a falta da peça, tá bom? Nós vamos colocar aqui uma situação mais bacana assim, como estava, né? Esse jogador aqui está ganhando 10 pontos. Essa regra opcional do reino médio, né? E também tem a regra da harmonia, quando você consegue completar o seu reino sem descartar nenhuma peça, né? Então aquela situação que eu coloquei antes, ela não aconteceu, ok? Você conseguiu usar todas as peças, mesmo que o seu reino não esteja no centro, tá bom? Mesmo que ele esteja aqui, lógico que ele não vai estar no lago, né? Mas esteja numa posição
não centralizada, você consegue ganhar 5 pontos, tá bom? Você tem também a regra opcional da dinastia, que na verdade é um melhor de 3, né? Como as partidas são rápidas, vão 15, 20 minutinhos, dependendo do número de jogadores, você também pode fazer um melhor de 3, que seria a regra opcional da dinastia, e ganha quem somar mais pontos ao final do jogo. E você também tem o duelo pelo poder, que é o grande desafio, né? Um jogo para 2 jogadores, se você fazer um reino não em 5x5, mas em 7x7, daí em 2 jogadores você usa todos os tiles, né? Um jogo para 2 jogadores, você vai ter a mesma situação, né? Mas você vai trabalhar com 2 reis para cada reino, né? Então, na verdade, você vai sortear aqui os primeiros, né? Então, a cada rodada, você vai ter a opção de levar 2 peças, de fazer um encaixe de 2 peças, né? Fora a retirada também, né, de 24 peças para você montar o seu reino de 5x5. Então, aqui no leilão, o azul vai ter que fazer uma boa escolha, olhando para o jogo dele e para o jogo do seu adversário, né? Ele vai levar essa floresta aqui. Só que ele vai ter que fazer uma boa escolha, porque, supor que ele escolha esse aqui, porque o amarelo ele vai fazer 2 escolhas consecutivas, né? Então, escolheu esse, né? Ele levar essas 2 peças aqui. O azul não vai ter opção, ele vai escolher aquela primeira e vai ser o primeiro da outra rodada, né? E na outra rodada o leilão será de forma alternada: azul, amarelo, azul, amarelo. Como eu havia dito lá no começo do vídeo, na última página do manual você tem essa tabelinha aqui, onde você vai ter a quantidade de cada terreno, né? O trigo, as fazendas, os lagos, os pântanos, as florestas e as minas, né? Você pode ver que há uma relação aí de quantidade de coroas com a quantidade de peças, né? Para você mais ou menos ter uma ideia aí, no trigo você tem ao todo 26 peças, né? 21 peças sem coroa e 5 com coroa. Isso dá uma capacidade de 26 peças vezes 5 coroas, de 130 pontos, né? Parecido com as florestas também, que são 16 mais 6, são 22 peças vezes 6 coroas, uma capacidade de 132 pontos. Mas para você colecionar isso daí é um pouquinho mais difícil, porque são coroas simples, né? Todas as peças desses terrenos do trigo e da floresta tem apenas uma coroa por terreno, né? Aquelas peças que tem coroa. Então a possibilidade de você dividir esses terrenos com outros jogadores que também vão estar explorando esses tipos de terreno é muito grande. O mesmo também chega a acontecer com os lagos, né? São 18 tiles ao todo, 6 de coroas, vai dar um total de 108 pontos aí em disputa no jogo. Também tem uma certa possibilidade de você dividir também com outro jogador. Mas se outros jogadores desistirem e você for exclusivo nisso, você também, dependendo da quantidade de jogadores, você tem que contar com a sorte dessas coroas estarem ou não no jogo, né?
porque no jogo para 2, em 5x5, você tira metade das peças, no jogo para 3 você tira 12, no jogo para 4 você não tira nenhum, daí você vai poder utilizar de forma plena essa tabela aqui, ou no jogo para 2, no super duelo lá para uma grade de 7x7, um reino de 7x7. Depois a gente tem aí as fazendas, né, que dão um total de 84 pontos, com alguns tiles com duas coroas. E por fim, os pântanos e as minas, que são as que dão menos ponto no total, 60 pontos, mas que tem principalmente as minas, né? Você tem aí um tile com 3 coroas, né? Um terreno com 3 coroas, 3 terrenos com 2 coroas, ou seja, são poucos terrenos no final, né? No caso das minas são apenas 6 terrenos e 10 coroas, né? Então, se você se aplicar a fazer uma boa coleção, talvez você tenha mais possibilidade de não ter concorrência, né, entre as minas e os pântanos. É uma situação que você pode planificar na sua estratégia de jogo, que lógico vai ser diferente a cada jogo conforme os jogadores demandarem os seus reinos, tá bom? Mas é legal você ter isso em mente, saber quantas coroas já foram. Às vezes você são 4 tiles de coroa de fazenda e eles já foram, então não tem por que você querer investir na sua fazenda, no seu reino, então você nem corre atrás. Isso pode dar algum diferencial, tá bom? Então é uma pequena análise aí dessa tabela de terrenos e coroas. Então já aprendemos como que é feita a configuração, como é feita o leilão, né? Como que é feita a colocação das peças, quais são as regras opcionais, como você faz a pontuação ao final do jogo. Então vamos sentir isso na mesa no nosso gameplay, né? Papi versus Juju, onde nós vamos estar montando um reino em 7x7. Vamos fazer um grande duelo aí. Espero que vocês gostem, tá bom? E espero que eu não cometa também nenhum erro, né? E vamos ver que vença o melhor, né? Conto com você lá no próximo vídeo, tá bom? Meu nome é Anderson, mas você sabe que pode me chamar de Neno. E você está no Games on the Table. Um abraço.